Então, estamos aqui para mais um estudo sobre a Palavra de Deus e hoje o tema é sobre a humanidade de Cristo. E a gente percebe que muitos católicos, inclusive pessoas até conhecidas, acreditam que Jesus foi um ser, foi um homem, nasceu como homem, filho de uma mulher, e algum tempo depois, pela bondade tão grande que ele tinha no coração, Deus o adotou como filho. E então muitas pessoas não acreditam que Jesus sempre existiu, Jesus é Deus, ficam um pouco confusas em relação à origem de Jesus. E aí a primeira pergunta que eu trago aqui para o Fabrício seria exatamente essa, Seria sobre Jesus passou a existir só depois do seu nascimento, através de Maria, ou Jesus sempre existiu? Como é que funciona essa questão aí? Antes de começar respondendo, a pergunta do Alan, eu gostaria de fazer algumas considerações, em relação ao que vamos estudar hoje. E estamos falando do Filho de Deus, E então, quando se trata de Jesus, nós devemos aceitar o próprio conselho dele dado a Moisés na sarça ardente, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Então, estamos falando de um ser único. Muitas das vezes nós citamos o texto de 1 João 3,16, mais conhecido aí, muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito ali, monogenês, no grego, já praticamente o separa e diz que é um ser único. Jesus, Então, ao falar da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, isso é importante para nós, deve constituir o nosso estudo, porque o próprio Cristo, quando estava indo para o lado da Cesareia de Filipe, ele disse, aos seus discípulos, perguntou-lhe Jesus, Mateus 16, verso 13 a 15, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, um dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. E a pergunta dele foi, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, ou seja, quem é Jesus para nós, Eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de compartilhar, com vocês. Na paisagem da história, podemos identificar muitos grandes líderes, pessoas que transformaram o mundo. Não importa se você concorda ou não com Confúcio, líder do confucionismo, ele foi definitivamente um transformador do mundo. Quer você concorde ou não com Sócrates ou Platão, eles foram líderes do pensamento cujas ideias fizeram a diferença para todos nós. Homens, mulheres como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá exerceram uma liderança que impactou as gerações. Todos esses, e poderíamos citar muitos, outros tiveram poderosas influências na história, mas houve outro transformador do mundo, muito acima e mais além de qualquer um deles. Fez uma diferença que tem afetado a vida de cada um de nós, que é Jesus de Nazaré. Então, Jesus viveu numa vila obscura, filho de um camponês, cresceu em outra vila, onde trabalhou até os 30 anos de idade. Depois, por 3 anos, se tornou um pregador itinerante. Podemos dizer que nunca teve uma casa, nunca escreveu um livro, nunca teve cargo público, nunca teve uma família, nunca cursou uma faculdade dos seus dias, nunca morou numa cidade grande,
Ele não tinha nenhuma credencial, senão ele mesmo. Sua roupa possivelmente eram doadas. Seus amigos desapareceram, né? Quando estava ali sendo crucificado. Um deles o negou, o outro o traiu e entregou aos seus inimigos. Ele passou pelo escárnio de um julgamento, foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Enquanto morria, seus executores faziam aposta sobre as suas vestes, que era sua única propriedade aqui na terra. Quando morreu, foi colocado numa sepultura emprestada, graças à misericórdia de um amigo. 20 séculos se passaram e hoje ele é uma figura central na humanidade. Sem medo de errar, podemos dizer que todos os exércitos da terra que já marcharam, todas as armadas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, tudo isso junto não afetaram tanto a vida do homem na terra como aquela vida solitária, que é a vida de Jesus. Então a sua vida dividiu a humanidade entre antes e depois de Cristo, né? E para cada um de nós, ele é o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador. Então, eu gostaria de fazer, né, de ter feito essas considerações antes, que creio ser importante, né, um vislumbre assim de algumas coisas relacionadas à vida de Jesus. E com relação à pergunta, né, que o Alan fez, se Cristo, né, já existia, né, Alan, antes de seu nascimento ali, de Maria? Isso já existia, ou ele passou a existir no seu nascimento aqui na Terra, né? Sim, nós vemos que o plano da salvação, idealizado por Deus, implicou na encarnação de Cristo, né, para que pudesse resgatar a humanidade e salvá-la dos seus pecados. Mas toda a ligação entre o céu e a terra, né, desde do início do pecado, a Bíblia nos diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho foi quem o revelou. Então, Jesus Cristo é a face conhecida, ou seja, de Deus à humanidade, né? E aí, então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, que nós vemos Deus se comunicando com os patriarcas, né? O seu povo no Antigo Testamento, todos esses encontros que nós vimos ali, o Deus atuando ali com o seu povo, todos esses era Deus o Filho, ou seja, o Cristo pré-encarnado, que falou com Moisés na sarça ardente, que pareceu a Josué ali como o príncipe do exército do Senhor, que lutou com Jacó ali no vale do Jaboque, né? A qual tocou na sua coxa ali. Então, em todos esses momentos, né, nós vimos que ali era o Filho de Deus. Então, nós temos texto na Bíblia, por exemplo, porque a divindade, né, o tetragrama que aparece no Antigo Testamento para se referir a Deus, que muitas vezes as pessoas chamam, né, como Jeová ou Adonai, que os judeus não pronunciavam, né, o nome de Deus, até porque a pronúncia se perdeu, e por ser santo, né, o YHWH. Então, muitas das vezes aparece ali com uma aplicação, tanto quanto para o Pai e o Filho. Gostaria de ler um texto aqui, né? Se você tiver aí a sua Bíblia aí também, para poder acompanhar a leitura. Está em Salmos. Salmos 110, no verso 1. Alguém poderia ler aí esse texto? Para vocês participarem aí também. Né? Salmo 110, no verso 1. Eu leio.
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, isso é uma profecia aqui nesse Salmo de Davi com relação a Cristo, né? Aqui, a palavra para Senhor, o tetragrama YHWH, se refere tanto ao Pai quanto ao Filho. Ou seja, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso se cumpriu, nós vimos o apóstolo Pedro, né? Lá em Atos, no capítulo 2, ele faz referência a essa profecia. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, no verso 34 ao verso 36. Alguém quer ler esse texto? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, o meu Senhor: assenta-te à minha direita. 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Verso 36 também, Carlos, por favor. 36 também. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Então, nós temos alguns textos, né, que identificam a existência de Cristo, né, antes da sua encarnação. Por exemplo, o próprio João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 17, também no verso 5, Jesus diz, Pai, glorifica o Filho, né, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. E também na criação da terra, lá em Gênesis capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra que aparece ali para Deus, Elohim, né, é o Deus e In é o plural. Então está se referindo aí à divindade. E aí então, ou seja, quando nós vamos para tanto Colossenses, né, e todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, e sem ele nada do que for feito se fez, identifica aí ele como o Deus criador. Então Cristo é o agente, né, da criação, pela qual colocaria o plano da salvação, né, ou seja, em prática, sendo ele, ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e criando todas as coisas, né? Então, a sua existência, a sua pré-existência, né, antes da sua encarnação, ela é bem evidente ali no Antigo Testamento. O anjo do Senhor que apareceu também ali a Abraão na tenda, né, um daqueles três ali, era Cristo, que estava com Abraão. Eu vi aqui um texto, aqui em Gênesis capítulo 19, na destruição de Sodoma e Gomorra. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Repara que aparece duas vezes aqui a palavra Senhor. Então fez o Senhor
chover, ou seja, enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então se refere duas vezes aqui a palavra Senhor como se referindo ao Pai e ao Filho, né? Ou seja, aqui a Deus o Pai, Deus o Filho, como a segunda pessoa da divindade, dando presente. Então a pré-existência de Cristo, né? Ou seja, é importante porque foi a promessa feita desde o Antigo Testamento, aonde todos os profetas, né, aguardavam a sua vinda, até a sua manifestação. O apóstolo Paulo diz na plenitude dos tempos, né? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido aí sobre a lei. Amém. Então, nós percebemos até o momento, né, que Jesus, como o Fabrício falou, não foi apenas uma pessoa popular de influência política, religiosa, mas ele, de fato, era o Filho de Deus e Jesus sempre existiu. Jesus não é um ser criado. Apesar de ter nascido como um homem na plenitude dos tempos para cumprir, né, salvar a humanidade com uma missão, ele sempre existiu. Jesus sempre existiu. Então, essa foi a primeira pergunta, né? A segunda pergunta foi essa, professor. Eu ia ler um texto aqui, né, que com relação ainda a essa pergunta que faltou ali, só para complementar, aí de passar para outra. Essa está no livro Patriarcas e Profetas. Ellen White diz assim, né? Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo, não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda. A promessa da redenção, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo era o fundamento, centro do sistema sacrificial, tanto na era patriarcal quanto na judaica. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e a santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez nossos primeiros pais a promessa da redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto fiador do homem. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Então, só para complementar, né, aquilo que nós falamos, no Antigo Testamento, os patriarcas eles mantinham comunhão e muitas das vezes, como Jacó disse, né, vi Deus face a face, era Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Amém, Fabrício. Obrigado aí. Então, o Fabrício falou sobre filho unigênito do Pai, né? Único no gênero. E a próxima pergunta é sobre o nascimento de Jesus. Como foi esse nascimento, né? Como um Deus coube numa figura humana, como foi o nascimento de Jesus? Você pode responder para a gente sobre isso, professor? Sim, né? O nascimento de Cristo, né? Lendo aqui Lucas, capítulo 1, verso 34 e 35. Então disse Maria, né, ao anjo: como será isso, né? Ou seja, como ela engravidaria? Como que ela... Pois não tenho relação com homem algum, disse ela. Né? Respondeu-lhe o anjo, né, o anjo Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria, ou seja, sendo uma jovem aí virgem, não tendo ainda nenhum relacionamento, né, seria um instrumento nas mãos de Deus. Não tem como explicar o mistério da encarnação, como que Deus limitou
o Deus criador dos céus e da terra ao ventre humano, né? Muitas das vezes, por influência assim católica, né, nós ouvimos Maria, mãe de Deus, e nós sabemos que Deus não tem mãe, né? Quando perguntaram para Jesus, quando ele estava numa casa com seus discípulos, e falaram para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E então a encarnação de Cristo verdadeiramente vai constituir o nosso estudo, né, de toda a eternidade no céu, entendendo como que a humanidade e a divindade estavam unidos aí na pessoa de Cristo Jesus. Então, ou seja, nós sabemos, né, que ele sendo divino, ele não teve uma participação ou herança genética de Maria, porque como o texto diz, ele deveria ser santo. E como nós vamos falar um pouco mais para frente, né, ele deveria alcançar o ser humano aonde ele se encontrava, descendo ao estado, se familiarizando com o ser humano, para que pudesse ser o nosso Salvador. Então nós temos texto como o de Isaías, capítulo 9, no verso 6, que diz, um menino, né, vos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado, né, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Então, por meio de uma jovem, né, Deus a escolheu aí para ser o instrumento nas suas mãos pela qual iria dar, né, ou seja, aí gerar o Filho de Deus. Então, quando nós falamos com relação a Jesus Cristo, a questão de pai e filho, muitas das vezes nós costumamos a ver com os olhos humanos, né? A questão do nascimento. E muitos, até por influência do arianismo, né? Muitos dos pioneiros da igreja que vieram da conexão cristã tiveram uma influência do arianismo. Por exemplo, quem herdou essa questão de que Jesus, né? Ele é um ser criado, que ele não era existente por si mesmo, né? As testemunhas de Jeová creem dessa maneira, que ele é um ser criado, não existente por si mesmo. E algumas religiões, né, como o islamismo, para eles é incompreensível nós dizemos que Cristo, né, ou seja, é o Filho de Deus, pelo fato dele passar pelas dificuldades, sofrimentos e angústia que ele passou. E como pode Maria, né, ter gerado, sendo o Deus eterno, tendo se limitado à sua condição, à condição humana e à miséria humana, né? Então isso deve constituir o nosso estudo, porque e refletir a respeito disso, como Deus em sua bondade e misericórdia fez com que seu próprio filho assumisse a natureza humana e nos dando esse privilégio que por meio de Cristo ele ligou a humanidade com a divindade, né? E nos tornou participante da natureza divina. E por isso nós também temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, o nascimento de Jesus é uma ligação, né? Ou seja, daí da humanidade com a divindade. Tanto que quando morreu na cruz, quem foi? Foi a divindade ou foi a humanidade que morreu? Se ambas estavam relacionadas juntas, né? Então, o homem Cristo Jesus, né? O divino humano, estava ali vindo no momento certo para poder cumprir o plano da salvação nos seus dias. Após 400 anos sem
né, sem a manifestação de um profeta. Muitos esperavam a vinda dele, que estava sendo profetizada, portanto, por Miqueias, né, e outros profetas como Isaías, previram aí o seu nascimento. E aí, então, tanto o seu nome, né, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Deus habitaria, ou seja, com o ser humano. Amém. Mais uma pergunta, então, respondida, né? Sobre essa dupla natureza aí de Cristo, né? O Deus homem. E essa mistura, né? Fez com que, de fato, nos possibilitasse sermos também filhos de Deus, né? E coisa maravilhosa, né? Acho que a gente vai passar a eternidade toda tentando entender como isso foi possível, né? Como Deus Todo-Poderoso conseguiu nascer como uma criança, um bebê indefeso, né? Que coisa maravilhosa. E a próxima pergunta tem um pouco de relação com isso, que é sobre Jesus quando nasceu, né? Ele já sabia, nasceu sabendo que ele era o Filho de Deus. Como isso se passava pela cabeça ali de uma criança, né? Como é que a Bíblia, né? Espírito de profecia, às vezes pode nos dizer em relação a esse pensamento de Jesus em relação à sua identidade, né? Sim, quando nós vamos, a Bíblia ela fala muito pouco sobre a infância assim de Cristo, né? Quando nós vamos ali para Lucas, diz que ele crescia em graça, né, e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Então, com certeza, ele foi uma criança, ou seja, diferente das outras, né? Então, se você colocasse Jesus, ou seja, ao lado de uma outra criança assim, a sua pureza de caráter, né, aproximava as pessoas, né, dele. Ele tinha essa capacidade pela sua divindade que muitas das vezes resplandecia sobre a humanidade, ainda como criança, né? Essa pureza atraía muitos para perto dele. Isso nos serve de exemplo como cristãos, né? Para podermos refletirmos se estamos buscando aí a semelhança com Cristo, né? Essa questão de atrairmos as pessoas. Então, na sua infância, ele deveria, claro, assim como as crianças em Israel aprendia, né, ou seja, estudar as escrituras, né, para aprender a decorá-las. E ele possivelmente ele também aprendeu sendo que com sua mãe, né? Ele não estudou em nenhuma das escolas dos seus dias, até que quando ele subiu a Jerusalém pela sua primeira festa aí da Páscoa, e ele estava ali entre os líderes religiosos, eles se pasmaram, né? Como é que podia ele ter esse conhecimento se ele não estudava em nenhuma das escolas e ele já falava ali profundamente das coisas de Deus? Então Maria, ou seja, ensinou a ele, né? Ele aprendia tanto pela natureza as coisas de Deus, as coisas que foram obra das suas próprias mãos, encarnado, e agora deveria aprender, ou seja, por si mesmo, aquilo que as profecias revelavam sobre ele como sendo o Salvador. E aí, então, quando ele subiu para Jerusalém, né, na sua primeira festa da Páscoa, ele pôde contemplar ali os ritos, né, que eram realizados ali nas festividades. Estava sendo esclarecido diante dele aquilo que estava apontando para o seu sacrifício. Então,
É que está entrando a ligação aqui, aí deu uma cortada. Então ele estava aprendendo, né? Ou seja, com a sua mãe a respeito das profecias que apontavam para si mesmo, e gradativamente ele estava tomando conhecimento de que o que a profecia, as escrituras revelavam, era justamente a respeito dele, né? A oferta sacrificial, ele pôde contemplar. E nós vimos que quando ele ficou 3 dias sumidos aí dos seus pais, quando voltaram para Nazaré, né, eles não tinham notado que ele não estava descendo junto com eles. E aí, quando eles perceberam, passou aí 3 dias, e quando eles voltaram, Jesus estava no templo com os líderes religiosos, ensinando a respeito das coisas de Deus. E aí, então, a resposta dele para sua mãe, né, foi: você não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai, ou seja, cuidando, né, das coisas de Deus? E aí, então, nós vimos que gradativamente, né, ele estava entendendo aquilo que deveria acontecer com ele futuramente. E no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White chega a comentar que, assim como ele ficou 3 dias, né, desaparecido, ele procurara preparar aí os seus pais para que, quando na sua morte, ele ficaria 3 dias na sepultura. E assim como eles o reencontraram, né, após 3 dias, e se alegraram após a sua morte aí, ressurreição, eles se alegrariam ao estar de novo, né, com ele. Então, tudo que no Antigo Testamento, ou seja, a oferta sacrificial, tudo aquele tipo, né, encontrou-se aí com o antítipo. Desde criança, então, Cristo estudara a respeito da obra que ele deveria fazer, até o seu batismo, quando ele se dirigiu ao João Batista, né, no Rio Jordão, para poder ser batizado. Então, do céu, a voz confirmou ali, a divindade estava junta, né? Deus Pai, o céu se abriu, e dos céus ouviu-se a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre ele, né, em forma corpórea, né, como pomba. Então, durante toda a sua vida aí, ele se preparou aí para poder ser o autor e consumador, né, da nossa fé. Lá em Hebreus, você está com a sua Bíblia aí? Hebreus, vamos ler um texto aqui. Acho que a Beth também queria falar. Hebreus, capítulo 5. No verso 8 e verso 9. Pedi para o Alan poderia ler para a gente esses 2 versos? Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 9. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Repare que, embora sendo filho, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. Então, desde criança, como um ser humano, né, como um de nós, ele foi aprendendo, né, e foi se tornando, né, pelas coisas que ele sofreu, ele deveria aprender para que pudesse nos socorrer nas mesmas dores e sofrimentos. Então, ele partilhou das mesmas angústias e sofrimentos que cada um de nós, desde de criança, e para ele deve ter sido muito mais difícil, né, com o caráter santo, né, vivendo aí na ímpia, vilas aí obscuras de Nazaré, ao ponto de Natanael dizer: pode alguma coisa boa vir de Nazaré?
Então, seu caráter resplandecia aí, né, diante das trevas desse mundo e diante das pessoas. Sua presença Foi. atraía multidões, né? Pode falar, Beth. Ô, Fabrício, como criança, assim, né? Porque, assim, a gente sabe que naquela época nem todas as crianças frequentavam a escola, né? Então, assim, eles aprendiam em casa com os pais, né? Os pais liam e eles iam aprendendo. Mas, assim, Jesus, como criança, ele, através das profecias, ele ia descobrindo o que ia acontecer com ele, ou ele já sabia? Foi justamente essa pergunta que o Alan fez. Ele foi, no decorrer, né, da sua vida, na sua infância, aprendendo com a sua mãe, mesmo ela tendo até mesmo não tendo a compreensão do ministério, né, do seu filho, né? Uhum. Porque quando você repara no ministério de Cristo, por várias vezes ele revelou, depois de um tempo, né, a respeito da sua morte, do seu sofrimento, a sua ressurreição, mas para muitos era difícil entender isso e associar, né, aquilo que ele estava dizendo. É assim mesmo sua mãe entender que ele deveria, ou seja, morrer. Então ela não havia ainda compreendido, né, muito bem as coisas referentes, né, ao plano da salvação pela qual se cumpriria em Cristo. Porque mesmo sendo criança, ele tinha pleno entendimento do que ocorreria até a última, os últimos dias dele aqui na Terra como Salvador, né? Ele foi aprendendo gradativamente, né? Quando subiu para a festa na Páscoa, os seus pais ofereceram ali 2 pombinhos por causa da uma família humilde e pobre, né? Não tinha aí um cordeiro para poder oferecer, eles ofereceram um pombinho. Então ele estava aprendendo e pôde contemplar que aquelas ofertas tipificavam o seu próprio sacrifício, né? Amém. Então, que coisa extraordinária, né? Embora fosse o Filho de Deus ali, Deus em carne, era uma criança indefesa, era uma criança que necessitava aprender, como a gente viu aqui, e ele aprendeu com muito sofrimento, aprendeu com todas as dificuldades ali de questões ali sociais, né? Uma escassez de recursos, né? Veio de uma família pobre e desde criança foi aprendendo, né, que ele de fato era o filho de Deus e ele haveria de morrer. Acho que foi o único ser humano entre nós que nasceu justamente para morrer. Né? Ele já nasceu numa manjedoura, já nasceu ali como um sacrifício, né, expiatório pelos nossos pecados. Muito legal essa resposta. Obrigado, Fabrício. Pergunta da Beth também. Eu gostaria de perguntar. A próxima pergunta seria se existe, né, alguma informação a mais sobre a sua adolescência, infância e juventude, né, de Jesus. Você teria mais alguma coisa para falar em relação à infância, à juventude dele? Eu gostaria só para complementar, né? A gente já falou um pouco aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 78, pela primeira vez, né, contemplou, né, quando ele subiu para Jerusalém, para a festa da Páscoa, pela primeira vez contemplou o menino Jesus, o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas realizando seu solene ministério, viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício, com os adoradores, inclinou-se em oração, enquanto acendia perante Deus as nuvens do incenso, testemunhou os impressivos ritos do serviço pascal. Dia a dia, né, observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordavam-se-lhe novos impulsos. Silenciosos e absortos, parecia estudar a solução de um grande problema, o mistério da sua missão
desvendava-se ao Salvador. Então, repare como é que estava sendo desvendado, né, diante dele os mistérios, né, da sua missão pela qual estava ali expressos nos ritos, né, do templo, né, que apontava para a vida e obra dele. E aí, então eu creio que nós falamos, né, já um pouco a respeito do nascimento, a sua vida, né, sua juventude, e como ele foi descobrindo aos poucos aí as coisas referentes ao seu ministério como salvador da humanidade. Amém. E a próxima pergunta, professor, seria o porquê Jesus se batizou aos 30 anos de idade, né? A gente sabe que o batismo de Jesus ele já foi predito lá por Daniel, por exemplo, né, no capítulo 9, mas por que teve que ser aos 30 anos de idade? Essa idade é importante, né, na época? Por que aos 30 anos? Tem alguma informação sobre isso? Por exemplo, eu me batizei aos 12 anos de idade, né? Tem pessoas aqui que se batizaram um pouco mais velhas, outras mais novas. Mas por que o batismo do Filho de Deus foi aos 30 anos? Nós costumamos ver, né, às vezes, muitos são batizados quando são criancinha, né? Eu fui um deles, fui batizado quando criança. E aí, então, muitos são, por tradição, batizados, né, quando criança. Mas Cristo, ele, como todo judeu, né, foi apresentado no templo, ou seja, com alguns dias, né, de nascido. Eles eram circuncidados ao 8º dia e depois de uma certa idade eles eram apresentados no templo. Mas nós, hoje, quando temos uma compreensão das Escrituras, né, ao ponto de decidirmos a respeito de aceitar a Cristo como nosso Salvador, os princípios da Palavra de Deus para a nossa vida, nos batizamos, uns com 10 anos, outros com 15, 20. Então, isso é uma decisão individual, mas com relação a Cristo, tinha algumas implicações, né? Primeiramente, um líder religioso naquela época só poderia ser considerado, né, um sacerdote aos 30 anos. Nós vemos isso lá em Crônicas. E também, para nos dar o exemplo também, né, com relação ao batismo, e também isso tinha uma implicação profética também, que em Daniel, as profecias das 70 semanas, né, ela é uma profecia que as primeiras 69 semanas deveriam levar até um ungido. Então, é justamente se referindo ao batismo de Cristo. Então, quando ele se dirigiu a João Batista para ser batizado, que João Batista até falou: Senhor, eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele falou: não, João, importa cumprir toda a justiça, né? Então ele deveria cumprir ali, ou seja, passo a passo aquilo que estava referido a ele nas Escrituras. Então ele não foi batizado porque ele tinha pecado ou, assim como nós, deveria nascer com uma nova vida, né? Sepultar aí a sua velha vida e nascer para uma nova vida. Mas sim porque ele nos deu o exemplo e na vida dele deveria cumprir-se, né, toda a justiça, aquilo que estava escrito, né? Principalmente na profecia de Daniel. E aí, então, aos 30 anos, ele se dirigiu aí ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e dali ele deu início ao seu ministério, né? Que durou 3 anos e meio, né? Então, é mais ou menos isso, né? É isso aí, com relação ao batismo de Jesus. Perfeito. Muito interessante aí essa questão, né? Do sacerdote com 30 anos, né? Muito interessante, muito legal. Obrigado aí, Fabrício. E a próxima pergunta, né, tem um pouco a ver com o que a gente já tem estudado, já tem respondido aí, porque Jesus não nasceu sabendo, né? Ninguém nasce sabendo. Jesus nasce como homem, foi aprendendo aos poucos, né?
a própria natureza se encaminhou de ensinar algumas coisas, né, para Jesus. Jesus ia percebendo. E nessa natureza de Jesus, às vezes a gente se perde para entender até que ponto Jesus era Deus e era homem, né? Então alguns chegam a pensar, Jesus era metade homem, metade Deus, ele era 100% homem e 1% Deus. Como é que funciona essa questão, né? Se eu fosse botar numa balança, Jesus era metade homem, metade Deus, como é que funciona essa natureza ainda sobre Jesus? Alô? Estão me ouvindo? Eu acho que travou aqui. Estavam, ou seja, combinadas aí no homem Cristo Jesus. Então, o plano da salvação era justamente implicando com que a divindade, ou seja, assumiu para si a responsabilidade de resgatar o ser humano. Então, na natureza de Cristo, né, estava tanto, ou seja, a divindade como a humanidade. Então, na criação, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Agora, na encarnação, o próprio Deus se fez a imagem e semelhança do homem. Então, Cristo ele era 100% divino e 100% humano. Ele tinha vida, ou seja, em si mesmo. Então, isso que confunde muitas das vezes algumas pessoas, né, por não aceitar que Cristo ele era um ser divino. Compara ele muitas vezes como profetas, como Buda, Maomé, né? Não aceitando que ele era um Deus que se tornou homem. Porque no grande conflito, né, entre o bem e o mal, a intenção, né, de Satanás aí em querer ser igual a Deus, ele acabou transmitindo isso aqui para a humanidade, onde algumas religiões creem que em algum ponto elas podem se tornar um ser iluminado ou o próprio Deus, como no budismo, por exemplo, né, que o próprio nome Buda quer dizer um ser de luz, portador de luz. Então, o entendimento de que Cristo é um homem e que aos 33 anos ele se tornou Deus, né? Não é assim que a Bíblia nos mostra, né? Mostra que ele era um ser 100% divino e 100% humano, para poder, ou seja, cumprir aí o plano da salvação e conseguir resgatar o homem aonde ele se encontrava, né? Amém. Amém. Então, Jesus era 100% homem, né? 100% Deus, nunca deixou de ser Deus e é homem, né? Quando deixa eu só ler um texto aqui, que está em Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, no verso 9. Colossenses capítulo 2, no verso 9, né? Falando a respeito disso que nós estamos falando. Diz assim, né? Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ou seja, em Cristo, né? Ou seja, habita toda a plenitude da divindade. Não é um Deus menor nem um Deus maior. Ele está em pé de igualdade, né? Ou seja, aí com a divindade. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, né, proféticos que foram dados à divindade para que a gente possa compreender um pouco melhor. Então, filho não significa que ele foi um ser criado. Significa que ele partilha, ou seja, da divindade. Se você falar com uma pessoa, às vezes, você é filho do diabo, não significa que ela nasceu, né? Foi gerada pelo diabo, assim que partilha, ou seja, de tendências, né? E atos ruins, assim como
o inimigo. Então, quando fala que é filho de Deus, não podemos atribuir Cristo como sendo, como nós entendemos essa relação entre pai e filho aqui na humanidade, né? De gerar, mas sim que ele partilha da natureza divina. Não é um ser criado, mas é o Criador. Existia antes de todas as coisas, mas assim como João disse, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, se Cristo se manifestasse com a glória que ele tinha antes da criação do mundo, não teríamos podido suportar, né, a sua presença. Como Moisés falou para ele, pediu para que pudesse ver a face dele. E ele falou: Moisés, nenhum homem verá a minha face e viverá. Ele falou: Moisés, então eu vou fazer um negócio com você. Eu vou passar na fenda daquela rocha ali e quando eu estiver passando de costa, eu vou colocar a mão e você vai me ver pelas costas. E aí Moisés pode ter um vislumbre aí, né, de Deus. E ali era o próprio Filho de Deus, né, como nós já vimos. Então, em Cristo, ou seja, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Então, a próxima pergunta, eu acho que a Palmira levantou a mão. Não sei se ela quer falar. Não sei se você está ouvindo a gente, Palmira. Se levantou a mão aí, não sei se você quer falar, mas se você quiser, só interromper aí, tá bom? E a próxima pergunta ela é muito interessante, porque ela revela muito bem essa diferença que as pessoas fazem em relação à natureza de Cristo. E a pergunta é a seguinte: segundo o salmista, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, né? Uma natureza humana. Jesus Cristo tinha essa natureza pecaminosa? O salmista até diz, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele já nasceu pecador, nós já nascemos pecadores, né? E essa natureza que está intrínseca, né? Grudada à humanidade, Jesus tinha essa natureza, essa tendência? Então, vamos... Essa questão de que Cristo tinha uma natureza, né, como a nossa, devemos entender muitas das vezes, porque muitas das vezes Ellen White ela cita, né, em alguns textos que Cristo assumiu a nossa natureza, né, ou seja, pecaminosa, caída. E aí, então, ou seja, precisamos entender em qual sentido, né, ela está falando com relação a isso. Isso entra em questão ao entendimento da questão do pecado, né? Porque a questão do pecado original, muitas vezes, como entendia Agostinho e Calvino, de que o homem se tornou tão depravado após o pecado que ele não tinha condições nem mesmo de escolher por si mesmo, fazer as suas escolhas. E aí, então, ou seja, nós herdamos de Adão, né, uma natureza, ou geneticamente, né, partilhamos da natureza pecaminosa de Adão, com propensões e inclinações, né, para o mal. Então, essa questão de que Cristo herdou uma natureza pecaminosa, devemos entender de que, se ele fosse igual a nós, ele não teria como ser o nosso Salvador. Mas em qual sentido ele herdou uma natureza pecaminosa, né? Para poder, ou seja, resgatar o homem aonde ele se encontrava. E aí, então, essa questão é que tem trazido muita assim, confusão com relação a algumas opiniões a respeito da natureza de Cristo, né? Qual natureza que Cristo herdou? Então, se ele era
primeiramente, nós temos que entender que se ele é Deus encarnado, ele não, ou seja, veio igual ao ser humano, mas sim ele se assemelhou ao ser humano. E se você colocasse Cristo Jesus ao lado de um outro homem, ou até mesmo de uma criança, por exemplo, como é que ele poderia salvar uma criança, um bebê recém-nascido, que ainda não cometeu atos pecaminosos, se ele fosse, ou seja, igual a ele? Que até uma criança que ela ainda não cometeu pecado, ela já nasce com uma natureza pecaminosa e ela precisa da graça, ou seja, salvadora de Cristo. Para que ele pudesse salvá-la, ele teria que ter alguma diferença dela, porque se ele fosse totalmente igual a ela, ele estaria na mesma condição. E aí, então nós podemos entender que Cristo, quando ele veio, né, ele veio na semelhança da natureza pecaminosa do ser humano, mas não partilhando das mesmas propensões ou inclinações para o pecado que o ser humano, ou seja, herdou de Adão. Então, se você reparar nas tentações de Cristo, por exemplo, elas não eram tentações pecaminosas. Por exemplo, transformar as pedras em pães. Isso não é uma tentação pecaminosa. Por quê? Porque teria que ser algo que fosse de encontro à natureza dele, que levasse ele, ou seja, a ser tentado. Por exemplo, atirar-se do pináculo abaixo. Repare que as tentações estavam colocando para que ele usasse a sua divindade independente de Deus. Agora, não seria tentação para Jesus ver novela, ou, vamos supor, passar uma mulher de shortinho e Jesus seria tentado a ficar olhando. Por quê? Porque isso não encontra eco na natureza, ou seja, dele. Então, ou seja, ele tinha uma diferença aonde não era notada na questão física, porque se você olhasse para ele, ele era um ser humano como cada um de nós. Mas a diferença é de que o fato dele ter sido afetado pelo pecado, ele não foi infectado por ele. Então, repare, se esse vírus que está aí no mundo, o Covid, né? Você tem o vírus, mas você tem os sintomas. E os sintomas são o quê? Os sintomas podem ser aí febre, falta de ar. Isso são o quê? Isso são sintomas do pecado, mas em si, isso são, nós podemos, vamos supor, classificar como sendo pecados, mas na sua essência, pecado vai além daquilo que é considerado como os sintomas, quando nós transferimos isso para a parte, né, assim, espiritual. Então, vamos supor, transgredir o sábado, mentir, isso são pecados que, na sua essência, não é pecado. São pecados que são consequências de termos uma natureza pecaminosa. Então, se nós não cometermos atos pecaminosos, não significa que nós vamos deixar de ser pecador. Porque, biblicamente, o pecado ele é um estado, uma condição pelo qual o ser humano se encontra. Então, certa vez, Cristo perguntou assim, quem dentre vós me convence de pecado? Então, nenhum ser humano teria como convencê-lo de que ele é pecador. Então, ou seja, com relação a nós, ele se assemelhou à nossa natureza humana pecaminosa, que foi degenerada, né, após aí 4.000 anos de pecado, sendo afetado, né, porque você sentir dor, angústia e sofrer são consequências do pecado, mas em si não é pecado. Então ele sentiu dor, fome, sede, frio, chorou e morreu porque ele foi afetado pelo pecado. Mas ele não foi, ou seja, infectado na sua natureza moral pelo pecado.
Isso nós herdamos, ou seja, de Adão, as propensões morais que vai nos dar, ou seja, uma tendência natural a se inclinar para aquilo que é errado. Então, ou seja, Cristo, ele não tinha, né, essas propensões ou inclinações para o mal. Então, muitas das vezes, Ellen White diz assim, que Cristo herdou a nossa natureza caída, mas não corrompida. Então, em qual sentido ele herdou a nossa natureza caída? Porque ele se assemelhou ao homem nas suas dores, sofrimentos e fraquezas. Você tem a natureza inferior e a natureza superior. Então, como Cristo falou para Pedro, Pedro, vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Aí você vê a diferença, ele colocando com relação à natureza inferior e superior. As tendências e propensões que nós temos para, ou seja, o mal, para o pecado, né? Então, Cristo não herdou isso, porque se ele tivesse essa natureza pecaminosa, né, como nós temos, ele necessitaria de um Salvador e não poderia ser o nosso Salvador. Perfeito. Nossa, que coisa, hein? Muito bom. E a próxima pergunta é muito interessante, né? É muito reveladora para a gente em relação a exatamente essa questão, né? Sobre a humanidade de Cristo e a possibilidade que nós temos de refletir, né, o caráter de Deus. E é a seguinte: é possível para nós vivermos hoje sem pecar, assim como Jesus viveu? Você mesmo comentou, Fabrício, que Jesus ele foi batizado, né, não para se redimir dos seus pecados, porque Jesus nunca pecou, mas para dar o exemplo, né, enfim, cumprir também a profecia. Mas e nós, como seres humanos hoje, a gente tem essa capacidade, de fato, de viver uma vida sem pecar, assim como Jesus viveu? Então, então nós precisamos entender a concepção, né, bíblica do que é pecado, para que a gente possa entender melhor isso. Ó, tem um texto de Ellen White que ela diz aqui no Grande Conflito, página 425. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença de Deus, do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas e o caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. Então, nesse texto, aparentemente, ela nos dá a entender que nós vamos estar vivendo praticamente sem pecado aqui na Terra. Mas um outro texto, ela diz assim: não podemos dizer estou sem pecado antes que esse vil corpo seja transformado segundo a semelhança do corpo glorioso. Então, ou seja, nós vamos estar vivendo sem pecado ou não vamos estar vivendo sem pecado? Porque num texto, aparentemente, ela disse que estaríamos vivendo sem pecado, caráter liberto, né, de pecado. E nesse outro texto ela diz que não podemos dizer estou vivendo sem pecado ainda neste mundo, né, enquanto não passarmos pela glorificação. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia tem algumas definições para pecado. Por exemplo, pechar, né, que significa rebelião, violação premeditada, obstinada. Hamartia significa errar o alvo. O pecado como dolo, que nos mostra o engano, a sutileza, a fraude. Pecado como raon, a palavra transmite tortuosidade. Então, ou seja, aqui nós temos algumas definições de pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tiago já diz que se eu sei o bem que devo fazer e não faço, nisso eu estou pecando. Mas a definição mais clara de pecado que nós temos na Bíblia pecado é a transgressão da lei.
Então, é o que nós falamos um pouco aqui, de que os atos pecaminosos, eles são a consequência de uma natureza pecaminosa. O pecado como pechá, como dolo, isso nós vamos ter que vencer, porque são pecados de rebelião contra Deus. Mas o pecado Haon, de errar o alvo, né? Ou seja, de tortuosidade, quer dizer, ou de Hata'á, que não consegue falhar em cumprir o propósito divino, nós não vamos conseguir vencer porque temos uma natureza praticamente que, por mais que você faça o que é correto, nós já nascemos com a natureza pecaminosa e não conseguimos atingir o alvo incerto. Nós nos esforçamos para isso. Então, o processo de santificação que nós vivemos, o primeiro, a justificação, nos liberta do poder do pecado, a segunda nos liberta do domínio do pecado, não da presença dele. Da presença do pecado irá nos libertar unicamente por ocasião da segunda vinda de Cristo, que é a glorificação. Então, ou seja, pecados como rebelião, como dolo, nós pela fé em Cristo, nós vamos vencer. Cristo nos dá poder para poder obter a vitória sobre todo o pecado. Mas em qual sentido? Não no sentido do pecado de tortuosidade. Porque isso é como se nós nascêssemos com um defeito de fábrica. E se nós pudéssemos, em algum momento na nossa vida, vencer aqui ainda todo o pecado, significa que nós não necessitaríamos mais de Cristo. E isso é perigoso, né? Então, essa questão, às vezes, de alcançar a perfeição aqui ainda nesse mundo, né, foi um pensamento que no passado foi tido pelos alguns pastores, Wagner Jones, né, no passado, desenvolveu um pensamento que a última geração, né, de adventistas que estaria vivendo sobre a Terra alcançaria a vitória completa sobre o pecado. E ali sendo representado no livro do Apocalipse pelos 144 mil. Porque lá dizem que eles não têm mentira nenhuma se achou na sua boca, né, falando dos 144 mil. Então a palavra ali para mentira que aparece é dolo, o ato de planejar o pecado. Isso verdadeiramente nós vamos vencer, mas diz aí que eles não têm mácula. Então você diz que eles são íntegros, né, diante de Deus. Não está falando com relação a que eles são impecáveis ou que em algum momento eles vão atingir a completa perfeição. Mas alguns textos de Ellen White, muitas vezes, elas nos dão a entender que nós vamos, né, de alguma maneira, alcançar essa perfeição de caráter. Por exemplo, esse texto aqui está no Grande Conflito. Ó. Agora, enquanto nosso sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter o apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Então ela diz que nós devemos buscar, ou seja, alcançar a perfeição em Cristo. Mas o que é perfeição em Cristo, de acordo com a Bíblia, né? E de acordo com Ellen White? Então, no estudo que nós tivemos com o pastor Anderson, ele disse que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e que é a Bíblia que deveria apoiar, né, ou validar Ellen White, não Ellen White, a Bíblia. Então, quando nós vamos para alguns textos da Bíblia, né, por exemplo, lá em Mateus 5, no verso 48, que Cristo diz: sede, pois, perfeitos, como perfeitos é vosso Pai Celestial, né? E em que sentido Cristo está falando que nós devemos ser perfeitos? O contexto, ou seja, se nós lermos um pouco antes, ele está falando que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. E que assim como Deus é perfeito,
nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Então, ele está falando o quê? Que nós devemos ser perfeitos em amor, assim como Deus é perfeito. Por exemplo, é George Knight, né, que é na atualidade, um dos maiores pesquisadores dos escritos de Ellen White. Ele disse que após ler um texto no livro Parábolas de Jesus, página 69, que diz assim, quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em sua igreja, ele voltará para buscá-los como seus. E aí, então, na concepção dele, né, ele escreveu até um pequeno livro, Eu Costumava Ser Perfeito, onde ele conta a experiência dele com relação em busca da perfeição. E ele atribuiu isso, ou seja, a um estilo de vida ou prática, aonde ele alcançaria essa perfeição em Cristo. E ele falou que ele começou num estilo de vida em busca de ser o primeiro cristão perfeito desde Cristo. Ele passou por uma restrição tão rigorosa na sua alimentação, que ele falou que as pessoas achavam que ele ia morrer de reforma de saúde, de tão rigoroso que ele estava com relação à sua alimentação. E aí, então, ele falou que em um momento da vida dele, ele ficou tão assim, decepcionado, né, e frustrado aí com a sua busca, que ele abandonou as suas credenciais como pastor, ficou praticamente aí 6 anos sem ler a Bíblia e sem orar. Até que em um momento da vida dele, ele disse que Deus tocou no coração dele e falou, Knight, você tem sido um adventista, mas não tem sido um cristão. Você tem conhecido todas as doutrinas, mas não tem conhecido a mim. E aí, então, ou seja, ele entendeu que, tanto na Bíblia quanto Ellen White, buscar a perfeição de caráter não está relacionado com uma série de coisas que vamos deixar de fazer, e sim em reproduzir perfeitamente o caráter do amor de Cristo ao nosso semelhante. Porque quando isso for reproduzido em nossa vida, Cristo voltaria para buscar a sua igreja. E nós vemos isso, ou seja, quando no capítulo 25 de Mateus, Jesus falando com relação à sua segunda vinda, né? Quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus com poder e glória e se assentar ali no seu trono e separar os cabritos das ovelhas, o que ele vai dizer ali eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. São justamente, ou seja, características, né, que o cristão revela do amor de Deus. Então, Cristo ele diz assim, nisso conhecerão que sou os meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então, essa questão, né, se nós podemos vencer todo o pecado, ainda aqui nessa vida, é sim e não. Alguns pecados nós vamos conseguir vencer, que nós falamos, e o outro só por ocasião da extinção da nossa natureza pecaminosa, que vai ser retirada por ocasião da glorificação, né? Quando Cristo voltar. Amém, Fabrício. Isso é um golpe, né? Direto ao pensamento perfeccionista, né? Que liga muito a perfeição a atos, né? E não a misericórdia, como diz a palavra de Deus, né? Sejam misericordiosos como eu sou misericordioso. Amém pela resposta aí, foi bem ampla. Muito obrigado aí, Fabrício. E tem uma pergunta aqui do Renato. Ele fala assim, ó, em questão da porta da graça se fechar, né? Jesus termina a obra do Santíssimo, não diz que o justo continue fazendo justiça. Então, após esse evento, os justos não serão mais tentados, terão o caráter de Cristo e não pecarão mais. Não é isso? Eu acho que ele quis dizer que quando a porta da graça se fechar, o justo não vai mais pecar, né? Isso significa que ele atingiu o caráter de Cristo? Então, quando lá cita, né, após o fim do tempo da graça, continua o injusto fazendo a injustiça e o justo na prática da justiça, ali está querendo dizer que todos já fizeram a sua escolha, não vai haver mais mudança, né, nas suas escolhas.
mas ainda temos natureza pecaminosa. Então, ou seja, Cristo fechou a porta da graça, mas ele ainda não retornou para que a nossa natureza seja ainda glorificada. Então, nós estaremos vivendo aqui na Terra, ou seja, quando ele finalizar sua obra de intercessão, já acostumamos a viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Por isso, você ser tentado não é pecado. O pecado é quando nós cedemos à tentação. E então, por isso que Satanás vai procurar trazer à nossa mente pecados que já foram cometidos, mas que se não tivessem sido confessados, ele obteria vitória sobre nós, como ele procurou obter sobre Jacó, quando ele trouxe à mente dele a questão de ele ter pecado contra o seu irmão, roubado o direito de primogenitura. Mas Jacó havia se arrependido e confessado os seus pecados, e por isso ele venceu. Então, assim, os justos, pouco antes da volta de Cristo, por ocasião do juízo celestial, Cristo vai ter apagado os seus pecados. Ao lado do nome vai estar escrito perdão. Então, os pecados que Satanás vai nos acusar diante de Deus são pecados perdoados e confessados. Isso vai nos trazer a segurança a viver uma vida sem pecado, mas no sentido de que, sem cometer pecados, ou seja, conhecidos, pecados como dolo, como pechar, né? Pecados que são pecados de rebelião contra Deus. Por isso que é importante nós entender o pecado não apenas como um ato pecaminoso, mas sendo como um estado que o ser humano se encontra. E isso nos leva a uma dependência totalmente de Cristo. Não tem como confiar nas nossas ações ou méritos para poder alcançar o favor divino. Repare quando o jovem rico se dirigiu a Jesus para perguntar: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ele falou: guarda os mandamentos. Ele falou: já tenho feito isso tudo desde a minha infância. Então Jesus falou: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que você tem. Repare que Cristo atribuiu essa perfeição a um ato de bondade e misericórdia. E se ele amasse verdadeiramente a Deus, ele iria revelar isso. Então, a Ellen White diz que a última mensagem de graça a ser dada ao mundo será o que Deus tem feito nos seus filhos, ou seja, por meio deles. Vai ser revelar ou reproduzir em nós o caráter do amor de Cristo, né? Nós vamos ser transformados completamente à semelhança de Cristo. Semelhança não é igualdade. Repare aqui, George Knight, no livro Pecado e Salvação, ele diz assim: a boa notícia é que os seres humanos nunca serão absolutamente perfeitos. A perfeição absoluta é um atributo divino, do qual os seres humanos podem se aproximar, sem, porém, alcançá-lo, mesmo pelos séculos da eternidade. Então, essa perfeição que nós vamos obter não é a perfeição, muitas das vezes, da isenção de pecado aqui antes da segunda vinda de Cristo. E nem na eternidade nós seremos iguais a Cristo. Nós vamos nos assemelhar a Ele. E vamos cada vez crescendo mais na semelhança do caráter de Cristo. Amém, amém. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Renato, aí pela pergunta. Lembrando a todos aí que temos mais 15 minutos aí, né? 15 minutinhos mais ou menos para terminar. E se você tem uma pergunta, você pode escrever aqui no chat ou interromper a gente aqui, ok? Esse aqui é o livro que o Fabrício estava falando, né? Aqueles que quiserem depois adquirir, foi um livro que realmente mudou a minha cabeça, a minha mente aí. Foi até uma sugestão do Fabrício, né, em relação a esse assunto. Muito bom livro, literatura excelente. Então, a próxima pergunta, Fabrício, é sobre por que teve que ser Jesus, né, o único a vir nos salvar. Um outro anjo ou uma outra pessoa, por mais ilustre ou bondosa que pudesse ser, não poderia nos salvar? Teria que ser só Jesus mesmo?
No plano da salvação, unicamente Cristo, né, poderia assumir o papel, né, no concílio celestial, a qual foi feito entre a divindade. Foi aí decidido que Cristo assumiria esse papel, porque o grande conflito, ou seja, Satanás se rebelou contra Deus no céu, né? E aí então, ou seja, Deus se responsabilizou em assumir aí o papel de resgatar, né? Não só o problema do pecado, ele envolve todo o universo a ser restaurado, né? Da mácula do pecado. Então, a criatura sendo criada por Deus não poderia solucionar o problema do pecado. Então, a própria divindade, né, assumiu esse papel de poder encarnar e, mediante a união da divindade com a humanidade, poderia cumprir, né, o plano da salvação. Um anjo, ou seja, um ser criado por Deus, não teria como resgatar a humanidade. Porque por mais que eles são criaturas, né, sem pecado, o grande conflito envolveu aí a divindade. É o caráter de Deus que está sendo acusado diante de todo o universo. E aí Cristo, sendo divino humano, ele poderia tanto, né, viver a vida que Adão, ou seja, deveria viver, mas não conseguiu viver, porque caiu em tentação. Ele viria como segundo Adão e, por meio da sua natureza divina e humana, ele poderia, ou seja, resgatar a humanidade dos seus pecados. Então, por mais que os anjos, né, quisessem, eles não poderiam assumir o papel de Cristo, né? Todo momento eles tinham aí, nós vemos no Desejado de Todas as Nações, esse desejo de livrar a Cristo aí do seu sofrimento, né? Mas Cristo deveria ir até o fim aí para poder resgatar a humanidade. Então, unicamente o próprio Deus, né, poderia aí salvar a humanidade. Não só o ser humano e nem só a divindade, porque é o próprio Deus que está sendo acusado e ele não teria como, ou seja, na sua forma gloriosa, interceder por a si mesmo. Então, o próprio Deus se tornou homem para que, por meio da sua humanidade e divindade, pudesse cumprir o plano da salvação. Amém. Obrigado. Então, só Jesus mesmo, né? Que poderia ocupar esse lugar do Cordeiro de Deus. Amém por isso. Ainda bem que ele aceitou e nos salvou, né? A ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Mas se a gente pensa, quando a gente pensa em Jesus, né, a gente pensa num homem com barba, cabelos longos, enfim. O mundo pinta a cara de Jesus, né, de várias maneiras. Mas será que Jesus assumirá a forma humana para sempre? Sim, tipo, Jesus, quando ele se tornou homem, né, o preço que seria pago pelo pecado faria com que ele estivesse, ou seja, aí praticamente preso a um corpo humano por toda a eternidade. Então, quando ele ressuscitou, nós vimos que Tomé, né, para que pudesse acreditar, teve que tocar aí nas suas mãos, no seu lado aí perfurado, porque ele estava descrente, né? E aí Jesus falou para ele: Tomé, não seja descrente, mas crente. Toca aqui no meu lado e aqui na minha mão, né, que estavam perfuradas, e quando Tomé tocou, ele caiu de joelhos, né, prostrado no chão, e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Então, por toda a eternidade, Cristo levará aí as marcas, né, dos cravos, que foi a consequência do pecado. E ele ontem descreve isso de uma maneira bem
emocionante quando ela escreve o encontro dos dois Adões aí no céu, quando o primeiro Adão encontra aí com o segundo Adão, né, que é Cristo, e contempla aí suas marcas, né, de os cravos nas suas mãos. E ele, em vez de cair aos peitos, o peito de Jesus, ele se lança aos pés de Cristo, o ato dele ter redimido a humanidade. Então, o preço que ele pagou fez com que ele ficasse eternamente preso a um corpo humano, né? Não que ele não pudesse livrar-se, mas se ele decidisse, ele poderia voltar aos céus, né? E continuar, porque ele não tinha pecado, né? Mas ele tomou sobre si os nossos pecados, para que por meio da sua vida e morte nos desse a oportunidade da vida eterna. E para que a gente pudesse ter a vida eterna, ele terá que eternamente ficar preso a um corpo humano. Se identificou com a humanidade, ou seja, eternamente. É como se você tivesse a capacidade de abrir os olhos e ver, mas decidisse ficar com os olhos fechados unicamente por amor por toda a eternidade, né? Então, ou seja, isso foi uma decisão dele. Ele mesmo disse: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para assumi-la, reassumi-la, né? Então ele poderia, ou seja, voltar à sua forma divina antes da encarnação, mas foi a escolha por amor de cada um de nós para que pudesse, no final de todas as coisas, restaurar tanto a humanidade quanto o universo inteiro. E assim estarmos ao lado de Cristo, né, por toda a eternidade, estudando aí o plano da salvação, entendendo o grandioso amor de Deus, que fez com que o Filho de Deus se tornasse eternamente humano para poder resgatar cada um de nós. Amém. Amém. Ô, Fabrício, Pode falar, Beth. porque a gente sabe que são 3 pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando chegarmos ao céu, nós vamos ver as 3 pessoas como Pai, Filho e Espírito Santo, separados? Sim, eu creio que sim, Beth. Que cada um, né, no plano da salvação tem um papel, né? O papel de Cristo é revelar aí quem é o Pai, exaltar a pessoa do Pai, do Espírito Santo a do Filho, né? Então, Cristo deixou o Espírito Santo aqui como sendo um consolador, um substituto dele aqui na Terra. Então, o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia como um ser pessoal, que se entristece, né? Como ali nós vimos no batismo de Jesus, assumiu uma forma como pomba. Não sabemos da sua forma, mas na eternidade nós vamos ter aí o prazer e o privilégio, né, de ver aí a divindade. Pai, Filho e Espírito. Porque quando ele, lá no Éden, ele disse: façai o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, assim, Isso. então, é porque me fizeram essa pergunta, né? Eu respondi dessa forma, né? Mas eu queria só tirar a dúvida para saber se eu, não tão assim como você falou, né? Mas eu acredito que a gente vai encontrar essas 3 pessoas. Então, eu queria só saber para mim ficar ciente do que eu respondi e estava certo. Ali no Apocalipse, quando nós vamos ali no capítulo 4, nós vemos a representação da plenitude, né? Falando dos 7 Espíritos de Deus, se acha ali diante do trono, no santuário celestial, se referindo à plenitude, né, do Espírito Santo. Então, com certeza, a Trindade, né, ou seja, a divindade estará aí no novo céu e na nova terra. Amém. Amém. Que privilégio, né? Jesus nos ama tanto que Obrigada. assumir a forma humana para sempre. Né? Que coisa maravilhosa. Essa expressão de amor eterno que Deus tem para cada um de nós. Estamos chegando ao finalzinho. Tem mais 2 perguntas, Fabrício, mas uma delas você já respondeu, né? Que é sobre Romanos 8:3 e Filipenses. Fala sobre... vou até ler aqui rapidinho.
fala sobre a semelhança, né? Jesus, o que significa dizer que Jesus veio à semelhança, né, de pecado? E você já respondeu? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Deixa eu só ler o texto aqui. Romanos 8, no verso 3. Portanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você já falou sobre essa questão de semelhança de carne, mas só para ratificar aqui, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre isso? A questão, o texto aí, ele mesmo já diz, né? A semelhança, né? Semelhança é justamente a igualdade. O que fora impossível à lei, diz o apóstolo Paulo, né? No que estava enferma pela carne, ou seja, era impossível para nós atingirmos a justiça exigida pela lei. E como que Deus solucionou isso? Ele enviou Jesus à semelhança, porque se ele fosse igual a nós, seria tão impossível para ele como é para nós. E aí, então, para que ele pudesse atingir essa justiça, Deus fez o quê? Ele enviou a Cristo a semelhança da nossa natureza pecaminosa. Então, Cristo ele veio à semelhança da natureza física humana, afetada pelo pecado após 4.000 anos de pecado, mas a sua natureza moral, ela não tinha propensões e inclinações para o pecado. Por isso ele conseguiu atingir essa justiça que a lei exigia, uma perfeição, ou seja, de caráter que Adão, quando pecou, ele foi despido dessa natureza moral santa pela qual Deus o criou. E aí, então, Cristo vendo como segundo Adão, ele veio, ou seja, com essa natureza moral isenta de pecado para poder atingir essa justiça exigida pela lei, e na sua carne ele condenou o pecado. Então ele tinha pecado sobre ele, mas não pecado nele. E aí então Deus condenou na carne, ou seja, o pecado. Cristo levando sobre si as enfermidades do ser humano para poder ser o seu substituto, né? Sofrendo a morte que nós deveríamos viver, que nós deveríamos sofrer, e vivendo a vida que nós deveríamos viver, mas não poderíamos viver. Porque temos uma natureza com propensões e inclinações para o mal, né? Amém. Porque os perfeccionistas, né, acreditam e usam esses textos, né, para exemplificar que, como Jesus, nós podemos também deixar de pecar, né, aqui na Terra. E essa palavra que você usou, ela é palavra-chave, né? Está até aqui em Filipenses 2:7, que fala sobre a semelhança, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. Então, essa palavra, né, semelhança, faz toda a diferença, né? Quando a gente vai se comparar a Jesus, né? Jesus foi semelhante a nós, né? E não igual, né? E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente colocar ali os burros na frente da carroça, a carroça na frente dos burros. Ela, olhei aqui uma parte aqui de um texto, uma carta que a Ellen White escreveu, né, a um ministro da sua época, a carta dela Baker, onde ela fala justamente da entendimento que ele estava tendo com relação a Cristo. Então ela escreveu assim, ó: não o apresente diante do povo como um homem com propensões para pecar. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro e sem pecado, sem mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Poderia cair e caiu em transgressão. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com inerentes propensões para a desobediência. Mas Jesus, Cristo, era o unigênito Filho de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como ser humano. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento havia nele uma má propensão. Perfeito, perfeito. Obrigado aí pelas colocações. Excelentes textos aí. Excelentes escolhas aí, Fabrício. Obrigado.
E a última pergunta é: quais as implicações, né, dessas verdades na nossa vida cristã? Por que é importante, Fabrício, nós termos a noção correta da humanidade ou da divindade de Cristo em relação à nossa vida espiritual? Eu entender, eu compreender esse assunto de maneira equivocada, de maneira errada, pode trazer quais malefícios, né, para a minha vida espiritual e para a minha vida de maneira geral. Qual a aplicação, né, disso tudo que a gente viu aí hoje? E tudo isso que nós vimos hoje é importante para nos levarmos a uma compreensão, né, verdadeira do Filho de Deus, o nosso relacionamento com Ele e a nossa total dependência dele para a nossa salvação. A nossa caminhada cristã, né, nós vamos ter muitas das vezes obstáculos, estamos propícios, né, a cair, mas devemos manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o único que nunca caiu. Então, quando nós nos esforçamos para ser semelhante a Ele, Ele cobre a nossa imperfeição com a sua perfeição. O caráter dele substitui o nosso. É o único meio pelo qual nós somos aceitos diante de Deus. Então, nós devemos ter essa segurança, né, e essa certeza de que o que Ele fez na cruz foi o único e suficiente para poder, ou seja, resgatar o ser humano e cumprir o plano da salvação. As nossas obras ou ações não têm nenhum ponto ou mérito com relação ao que Cristo fez para nos salvar. Ou seja, no manto da justiça de Cristo não tem nenhuma confecção humana para poder acrescentar aí ao plano da salvação. Então isso deve nos levar unicamente aos pés do Salvador, né? E a depender dele em todos os momentos da nossa caminhada cristã, até que ele volte, né? Para poder erradicar a nossa natureza pecaminosa. Amém. O Cláudio levantou a mão para falar e o Carmo também tem uma pergunta. Lembrando aí que já chegamos no finzinho do tempo, tá? Mas, Cláudio, você tem uma pergunta aí? Pode falar. Então, irmãos, eu já ouvi de pregadores, né, que Jesus, né, vai manter as marcas da mão, né, e as marcas que ele teve na crucificação, né, e eu gostaria de saber só se vocês têm algum livro de referência de Ellen White, ou até eu na Bíblia ainda não vi, entendeu? Mas eu gostaria de explanar isso. O livro Visões dos Céus, ele tem texto com relação a isso, Cláudio. Visões do Céu. De Ellen White. Isso. Que? E tem outros também, né? Não sei se os eventos finais ali, quando fala no finalzinho, quando fala da herança dos santos, né, na Nova Terra. Amém. Beleza. Ok. É isso, Cláudio? É isso. Ok. Agora temos uma pergunta aqui do Carmo. Eu até mandei uma outra pergunta aqui, só para entender melhor. Mas qualquer coisa você interrompe aí, pai. É o seguinte: sabemos que Jesus teve fome, sede e chorou. Aí a pergunta seria: ele teve desejo como homem? Desejo em relação à mulher, né? O desejo que o homem tem em relação à mulher. Então, isso o fato dele ter esses tipos de sentimentos, né? Porque ele partilhou da natureza humana, como chorar, sentir dor. Isso em si não é pecado, né? Mas esse desejo, né, por mulher
ele não tinha isso porque o plano da salvação cumpria, né? Que ele não tivesse nenhum relacionamento ou casamento, né? Como nós vimos naquele filme Código da Vinci, né? Fala que Cristo teve um relacionamento aí com Maria Madalena. Então, aquilo ali não é verdade, não. Então, Cristo, por mais que ele partilhasse dessas dores e sofrimento humano, você se identificado com a família humana, o plano da salvação cumpria que ele permanecesse aí solteiro, né? Não tinha essas inclinações ou tendências que o ser humano tinha, né? Então, não era uma tentação para ele passar, ou seja, uma mulher, né? De short ou esse tipo de coisas que o ser humano tem por natural da sua natureza pecaminosa. Amém. E na minha visão também, né, Fabrício, uma das maiores tentações que Jesus poderia ter e teve, né, nesse sentido, foi de usar os seus poderes, né, como Deus, né? Porque em nenhum momento ele utilizou do seu poder nem para saciar uma simples, a mais elementar, né, a maior vontade natural que é de saciar a fome ou sede, né? Ele nunca usou o seu poder para nada. Creio eu que essa teria sido a maior tentação de Jesus, né? Usar seu poder. Agora, sobre o caso de Jesus não ter tentação por mulher, eu acredito que ele não tinha maldade, né? Como o apóstolo Paulo, né, falou, eu prefiro ficar solteiro, né? Entendeu? Mas eu acho que em relação por mulher assim, alguma coisa como homem, eu acho que eu acho, né, que ele deveria ter sim, porque ele foi feito como homem, né? Homem e Deus. Essa questão, tipo, pode ver que as tentações pela qual Satanás buscava tentá-lo não era coisas relacionadas às mesmas tentações que ele encontra em nós. No nosso coração ele encontra um ponto, ou fraquezas na nossa natureza, a qual ele não tinha em Cristo. Por exemplo, lá em João, capítulo, se eu não me engano, 12 ou 14, João capítulo 14, verso 30, ele diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Então, ou seja, Satanás não tinha nada no coração de Cristo que ele pudesse levá-lo, né? Ou seja, a pecar. Ele tentava algo com relação à natureza divina dele, para poder levá-lo à independência de Deus. Mas com relação às nossas tentações, pode ver que eram diferentes da de Cristo. Então, no nosso coração, Satanás tem pouco que pode nos levar. Então, isso que é tentação para nós, não é tentação para Jesus, entendeu? Por mais que ele tenha se tornado humano, a questão moral dele era sem mancha e isenta de pecado. Satanás nos tenta com relação a algumas coisas, as nossas fraquezas, né? Porque ele encontra pontos no nosso coração, ao que não encontra no coração de Cristo. Fabrício, obrigado aí. A minha pergunta foi mais mesmo para confirmar. Eu também penso como você. Era mais mesmo para confirmar e saber que realmente é isso mesmo. Ter a sua confirmação. Também acredito que ele não tinha tendência a isso, não. Amém. Gente, mais alguém com alguma última pergunta? Antes da gente fazer a oração final. Só fortalecendo, né, nesse ponto, o Jesus veio à Terra, né, como homem, né, e quando que ele foi criado homem e mulher, né, a Bíblia diz, né, que cresceu e multiplicável, né. Então ali era uma coisa santa, né. Então
eu acredito não, como está escrito, né? Ele é o segundo Adão, então ele veio como segundo Adão, então ele não tinha essa tendência que nós temos, né? Em relação a sexo e outras coisas, entendeu? Então tinha pureza, né? Que o sexo é puro. E só depois do pecado é que teve essa bagunça aí. Entendeu? Então, acredito que deveria ser como Adão antes do pecado. Eu não sei se eu estou certo nesse pensamento, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não é, verdadeiramente. Pode falar lá. Não, vai falar. Não, fala, pode falar. Então, é que é interessante esse pensamento do Cláudio, né? Em relação que obviamente não seria errado se Jesus, por exemplo, se sentisse atraído por uma mulher, se fosse solteira, por exemplo, né? Mas como o casar, o namorar, isso não estava nos planos de Cristo, ele sabia exatamente a que ele veio, né? E essa questão, a gente não sabe até que ponto a questão hormonal, né, do homem e tal, se atrair por mulher, mas isso estava muito claro na mente de Jesus, qual era o plano que ele tinha para fazer aqui na Terra. Então, a mulher não estava, né, constituir família não estava nos planos, ele nasceu para morrer, por uma missão específica. Então, eventualmente, isso nem se passou pela mente de Jesus nesse sentido, né? E como ele não tinha natureza pecaminosa, ele não teria também tendência para ser tentado em relação a esse tipo de pecado. Quer falar, Fabrício? Não, já é como o Claudio estava falando isso, mas é justamente, ele não tinha essa... Por mais que o relacionamento entre homem e mulher foi instituído aí antes do pecado, por Deus, né? O casamento aí entre homem e mulher, a missão de Cristo não implicava com relação a isso, né? Ele se ter algum relacionamento. Então, se isso fosse uma tentação para ele, Satanás com certeza iria tentá-lo com relação a isso, né? Mas, que nem o Alan falou, cumpria ele não ter relacionamento com mulher nenhuma, sem cumprir o plano da salvação, né? Que era ir até a cruz e morrer. Amém. Então, mais alguém? Não havendo, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Wilson, Regina, Isaac, Carmo, Helena, Giane, Elizabeth, o Cláudio, obrigado, Cláudio, Sandra, valeu, Sandra, sempre Obrigada, aí com a gente, Alain. né? O Carmo, o Isaac e algumas outras pessoas, acho que entraram e saíram, enfim. Mas agradecer a todos aí pela presença, foi um estudo muito bom, edificante, aprendi muito. Mais uma vez, está sendo gravado aqui, vou colocar no YouTube, tá? Para a gente rever, assistir depois, até compartilhar com alguém. Esse estudo é muito bom, foi muito profundo. Agradecer ao Fabrício, que mais uma vez ampliou o assunto, né? E conseguiu aí nos ensinar mais do que as perguntas aí que a gente colocou inicialmente. Então, obrigado mais uma vez, que continue usando, abençoando seu ministério. A Calmira, né? Calmira estava aí também, um lugar bonito aí, né? Parece que... Eu não estou sabendo mexer. Mas a gente está te ouvindo. Cadê a Calmira? A gente está te ouvindo. Estou vendo os pés de Calmira agora. Tá vendo a horta ali, ó? Estou vendo. Limpando as plantas. Aqui, a horta. Oh!